Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Dia 1, do Thiago Camelo. Bom, o Dia 1 é o primeiro romance do Thiago, publicado pela Companhia das Letras. Eu li ele em e-book, mas quem me ofereceu o e-book foi a Companhia das Letras, então Companhia das Letras, muito obrigado, tá? Eu não tenho como colocar a capinha dele aqui, mas enfim. Vamos falar sobre esse livro, que é um livro muito bonito, um livro muito impactante, um livro duro também sobre luto e depressão. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, qual é a história do Dia 1? No Dia 1 a gente vai acompanhar um narrador, que é um narrador que se dirige ao leitor, né? Ou seja, um narrador em segunda pessoa, é um livro narrado em segunda pessoa, e que essa pessoa ali perdeu o irmão mais velho, né? Esse irmão mais velho, ele acaba se suicidando, e a gente vai então acompanhar toda a história desse personagem lidando com a perda desse irmão mais velho. Então a gente vai acompanhar não só o período de luto, né, que esse personagem vive, mas também ali toda a história pregressa, né, qual era a relação dele com esse irmão, qual era a relação desse irmão com a família, qual era a relação desses outros, não só da pessoa que está contando a história, mas também a narração, me enrolei aqui, desculpa. Não só a relação dele com esse irmão que se suicida, que é esse irmão mais velho, mas também com o irmão do meio ali. E, enfim, gente, o Dia 1 é aquele tipo de livro que ele não tem uma trama grandiosa, ele não tem nem pretensão disso. É um livro muito simples, assim, mas muito duro, muito doloroso, porque a forma como o Thiago Camelo vai ali contando a história desse processo, né, que levou a esse suicídio, no qual a história começa, é muito difícil, porque é uma análise não só desse personagem que se suicida, mas também uma própria autoanálise dessa pessoa que está contando a história pra gente, né? E assim, a forma como o Thiago utiliza a segunda pessoa no livro é muito impressionante, porque, assim, é difícil, né? É difícil você, no sentido de você construir ali o livro, você utilizar a segunda pessoa, e é uma coisa não tão comum. É muito engraçado, porque uma vez eu cheguei a conhecer o Thiago, antes de ele publicar o livro, e aí a gente estava comentando sobre a Jennifer Egan. E ele falou que uma das inspirações dele para escrever em segunda pessoa foi um capítulo do Visita Cruel do Tempo. E aí eu fui reler, depois que eu terminei de ler o Dia 1, esse capítulo do Visita Cruel do Tempo. E eu fiquei muito impressionado porque antes, né, pra mim, na minha cabeça, que eu lembrava, o único livro que eu tinha lido em segunda pessoa era O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro que eu amo. E aí, ver autores, né, tanto a Jennifer Egan, quanto o Jefferson Tenório, quanto o Thiago, utilizando a segunda pessoa de maneiras tão diferentes entre si, é muito impressionante, porque é quase como se o Thiago tivesse expandindo ali a forma de narração, né? Eu acho que esse tipo de aventura na narrativa é sempre muito bem-vindo, porque sempre gera coisas muito diferentes. Pode ser pro bem, pode ser pro mal. No caso do livro do Thiago, é pro bem, porque o livro é sensacional, é muito bem escrito, o cara escreve bem pra caralho. E assim, além de toda essa questão narrativa, né, essa questão, digamos assim, mais técnica, tem a questão da forma como o Thiago vai ali abordando esses temas, né? É muito curioso a forma como esse livro, ele é um livro não linear, mas linear, né? Então, tudo se torna, e eu acho que o título do livro faz muito sentido, né? Assim, quando você pega pra parar para pensar sobre ele. Porque, que eu falei pra vocês, é um livro que ele é linear, mas ele não é linear, mas ele é linear, porque tudo parte, então, ali do dia em que esse personagem se suicida, né, de que esse irmão se suicida, e tudo ali tem o antes e o depois, e aí esse dia 1 é quase como se fosse um marco zero dentro dessa história, e a forma como o Thiago utiliza esse artifício dentro do livro é muito impressionante. E assim, a narração, e eu volto de novo para esse tema da narração, porque foi uma coisa que me pegou muito. Ela tem ali uma coisa muito bem intrincada, porque é muito difícil a gente pensar num livro que ele vai estar se referindo ali na segunda pessoa, de que as coisas elas sigam ali de um jeito que
não fique esquisito. E o dia 1, ele é muito bem interligado, assim, ele parece que a sensação que dá quando a gente lê esse livro é de que o Thiago, ele escreveu tudo de uma talagada só, sabe? Porque ele é um livro também que se lê de uma talagada só. Claro que às vezes você precisa fazer pausas porque em diversos momentos a gente tem várias passagens ali muito reflexivas e são passagens que te fazem você meio que ser obrigado a parar de ler, mesmo você não querendo, mesmo você tá querendo ali continuar nesse ritmo da leitura, para você pensar. E eu acho que esse jogo é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você para pra pensar, você não vai ficar pensando e vai abandonar o livro, você vai pensar, você vai passar aqueles 10 minutos olhando pro nada, depois você vai voltar com a mesma avidez. E assim, é muito interessante isso. Eu não sei vocês, mas fazia muito tempo que eu não lia um livro que me impressionasse em tantos aspectos e de que fosse ser tão sensível. Claro, eu li muitos livros bons ultimamente, mas o dia 1, ele me pega aí nessa coisa, nesse emaranhado, nessa forma de escrita, né? Fazendo um paralelo aqui, eu acho que, por exemplo, o livro da Helena Machado, Memórias de Ninguém, é incrível, assim, é sensacional. E os dois dialogam de uma certa maneira. Aliás, se a gente for parar pra pensar, né, porque eu peguei o livro da Helena para dar como exemplo aqui também desse tipo de livro incríveis sobre o luto, mas a gente tá tendo aí lançamentos bastante, né, sobre essa questão que eu acho que é quase como se fosse um sintoma desse pós-pandemia no qual a gente perdeu muita gente, no qual muita gente perdeu vários entes queridos, e que não necessariamente são, no caso do livro da Helena, no caso do livro do Thiago, né, não são os parentes que morrem ali por conta do Covid, mas eu acho que esse período pelo qual nós passamos, né, ele aflorou para um lado de as pessoas olharem o luto, olharem, enfim, a morte, né, de uma maneira diferente do que estava sendo produzido na literatura, assim, e gera resultados incríveis, gera resultados, assim, absurdamente fodas, né? O caso da Helena, Memória de Ninguém, e o Dia 1 do Thiago, assim, claro que são dois livros muito diferentes, mas os dois abordam a questão do luto e a questão da morte, né, e da perda, enfim. São muito catárticos, assim, de você ler e de você ficar uau, uau, uau. E a forma como o Thiago e também a Helena... Volta aqui, porque eu acho que esses dois livros, pra mim, eles conversam muito, porque são dois livros que abordam a morte de maneiras muito diferentes, de maneiras muito únicas, e coloca ali os protagonistas, né, ou seja, no caso da Helena, aquela mulher que perde o pai, ou no caso do Thiago, esse personagem que perde ali o irmão, que o irmão se suicida, coloca esses personagens ali num turbilhão que é quase que impossível você não entrar dentro daquelas páginas, não entrar dentro daqueles sentimentos, daqueles dramas, porque geralmente os livros que eu tinha lido sobre lutos eram sempre livros muito distantes, os protagonistas ou os narradores, eles sempre tinham uma certa distância, né, entre o leitor, e no caso do livro do Thiago, não existe isso, você assim, falando literalmente, né, da coisa da narração em segunda pessoa, você é ali aquela pessoa que tá recebendo aquela história, você tá vivendo aquilo ali, né, porque o personagem, no final das contas, é você, né, pela narração, e no caso da Helena, a gente tem uma narração em primeira pessoa, mas tem aquela coisa todo esse embolo emocional, e a forma como esse embolo emocional, ele vai ditando a narração, né, a estrutura das tramas nesses dois livros, é muito impressionante. Eu tinha que falar sobre o livro da Helena, porque, assim, eu juro pra vocês, gente, quando eu tava lendo o dia 1, eu tava falando assim, gente, esses dois livros, assim, dão um match muito claro, de maneiras muito diferentes, mas eles dão um match, assim, porque são dois livros muito profundos, e são dois livros que eu acho que eles meio que representam a questão de como nós lidamos com a morte, principalmente de como a gente está lidando com a morte nos últimos anos, né? Porque, enfim, por exemplo, o dia 1 também, ele, quando eu vi a premissa dele, eu me lembrei muito de um livro chamado Crocodilo, do Javier Contreras. Eu li esse livro em 2020, né, no início de 2020, foi antes da pandemia, e é também uma história sobre luto, de um pai tentando compreender porque o filho se suicidou,
etc. E assim, a forma como o Javier Contreras narra a morte ali, né, a questão da perda, é muito diferente do que esses dois autores estão narrando aqui nesses livros pós-pandemia. Não que o livro do Javier Contreras seja ruim, porque eu adorei aquele livro, achei aquele livro sensacional, um livro pesadíssimo, assim, mas é muito bom. Mas é muito curioso a gente ver, e eu recomendo a vocês, caso vocês tenham interesse em ler o dia 1, né, caso vocês leiam o dia 1, já tenham lido, etc., que olhem, que façam esse paralelo e me digam se eu tô ficando meio lelé da cuca, não, porque pra mim faz muito sentido, assim, a forma como a questão do luto e da perda está sendo narrado nesse pós-pandemia, que eu acho, assim, impressionante. Eu acho que, assim, desses romances que saem aí, né, porque tem muito romance saindo sobre pandemia, que se passa durante o período pandêmico, etc. Eu acho que esses que envolvem o luto, que envolvem a perda, que não tem uma ligação direta com a pandemia, eu acho que eles refletem muito o que nós passamos durante esses 2 anos de pandemia. Enfim, gente, eu sei que eu me enrolei um pouco aqui, mas é isso. Gosto muito, assim, do livro da Helena, acho um livro sensacional, com certeza uma das melhores leituras do ano, e gostei muito do livro do Tiago, Dia 1, é um livro muito bom, é um livro muito bonito, é um livro doloroso, mas é um livro que, assim, merece ser lido, porque é impressionante, assim, eu gostei muito da narração em segunda pessoa, eu sempre gosto de autor que arrisca ali, né, que curte se aventurar, e que pode ser que dê certo, que é o caso do Thiago, pode ser que dê ruim, mas pelo menos essa pessoa tentou, sabe? Eu acho que eu admiro muito a coragem de a pessoa ter, assim, a atitude de fazer, independentemente se vai rolar, se vai ser bem aceito ou não, né? Enfim, espero que vocês leiam o livro do Thiago, foi um livro que me impressionou muito, assim, foi um livro que me pegou de calça curta, gostei pra caramba. E é isso, leiam não só o livro do Thiago, mas também leiam o livro da Helena e me falem, por favor, se eu estou ficando coisada, assim, se eu tô fazendo uma relação nada com nada, mas, enfim, né? Enfim, leiam o Crocodilo do Javier Contreras também, que é outro. 3 livraços, assim, né? 3 livros, assim, muito bons sobre luto. 3 livros sensacionais sobre o tema. E, enfim, fico muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.